Segundo dia de Digitalks aqui em São Paulo, evento que reúne grandes nomes da tecnologia, empresários, especialistas em economia, em consumo também. E eu estou aqui com uma dessas especialistas que é palestrante hoje, a Marina Vaz, CEO da Escuto, empresa especializada em atendimento ao cliente também, né, Marina? Atendimento ao cliente, vendas. O nosso papel é construir relacionamento duradouro das pessoas com as empresas. Marina, antes da gente falar sobre digital, economia, toda essa participação das empresas, eu queria falar um pouco da participação das pessoas. Isso faz muito parte da sua empresa. São 500 mulheres trabalhando na Escuta, uma empresa formada só por mulheres. Isso aí. Como que nasceu isso? De onde veio essa sua ideia? Era um problema que eu conseguia resolver. Esse relacionamento sempre estava sendo muito mal prestado e é muito caro. E aí eu olhava assim, olha, esse problema eu não preciso de dev para fazer, dev é uma coisa cara para quem está começando, se você não é dev, você está meio ferrado, você fica na mão de alguém. Eu falei, acho que esse eu consigo fazer. E aí eu comecei a ter clientes. E sempre que começou a ir abrindo vagas, eu só ia contratando mulheres, porque eu vou na minha bolha próxima, né? Quando eu olhei, assim, tinha 20, 30, só tinha mulheres e todas mães. E aí foi que eu vi que tinha esse propósito maior ali por trás, sabe? De dar oportunidade para essas mulheres, mães, mulheres acima de 50, sabe? Então, esses recortes do feminino que normalmente não tem uma cachoeira de oportunidades no mercado de trabalho. E aí elas trazem uma qualidade para esse trabalho que é inédita, assim. Então. Marina, a média do trabalho dessas pessoas, do retorno, maior do que o esperado ali quando a gente está falando de outros públicos fora dessa bolha de mulheres e mães, o que às vezes não é muito visto pelo mercado, né? Exatamente. Então, o retorno que a gente dá, por exemplo, para as empresas, é um retorno de um resultado muito bom a um preço abaixo do que o que é cobrado. É o ganha-ganha. E o resultado para a sociedade é um resultado onde, assim, você vê os filhos dessas mães agora estão vendo que a mãe que está indo pagar o rodízio de sushi é a mãe que está pagando a escola, que está conseguindo ser presente na rotina, no dia a dia, porque é remoto também, é flexível. Então, elas conseguem fazer desse limão uma bela de uma limonada e que influencia as próximas gerações que estão vindo aí. Entendeu? Ajuda a tirar esse estigma de que a gente tem que abrir mão das coisas para poder trabalhar. Assim. E Marina, tem que ter um formato diferente, você como gestora, o que vocês mudaram na Escuto ou fizeram desde o início para atender essas mulheres que têm outras demandas, uma vida além do trabalho? São 3 coisinhas. Primeiro, uma remuneração melhor, né, do que o que tem, por exemplo, para isso, que é normalmente um salário mínimo. Condições flexíveis de trabalho, flexível de horário, flexível de lugar. Então, se a pessoa está trabalhando na casa, na praia, na fazenda, tudo bem, e ela fala os horários que ela quer trabalhar. E ela se organiza em volta disso. E aí, além disso, uma cultura de trabalho muito forte, porque o trabalho de relacionamento, de atendimento ao cliente, é um trabalho que é massacrante. No dia a dia, ele é pesado. Mas quando você tem esse propósito compartilhado via cultura, todo mundo fica muito feliz de estar ali, sabe? Então, todo mundo torce para o crescimento, todo mundo trabalha para o crescimento da empresa. Então, isso tudo fez com que a gente crescesse bem e rápido. Mas aí, fora isso, tem outras coisinhas também, os benefícios ali que a gente dá. Mas... E, Marina, como é para a empresa que contrata vocês esse tipo de serviço prestado? Vocês oferecem pacotes? É só para empresa grande, empresa pequena? Quais são os tipos de clientes que vocês atendem hoje? A gente atende da pequena a gigante, né? A pequena, normalmente, o nosso modelo de trabalho é por hora, então as empresas contratam horas com a gente. Quer 8 horas por dia, quer 18 horas por dia, 24 horas por dia, enfim, quantas posições quiser. E aí a gente preenche essas horas com as escuteiras. Cabe no bolso do pequeno e cabe no bolso do grande também. Os grandes, eles já têm processos muito bem estruturados. E a grande maioria dos nossos clientes não são os gigantes. A gente tem 2, 3 eles gigantes. A grande maioria dos nossos clientes são os pequenos. E aí a gente ajuda também a estruturar processo, porque justamente a gente está pegando uma coisa que ainda está em formação, não está tão madura. A gente ajuda a formular processo, a gente ajuda a montar estratégia de venda. Então vem toda uma consultoria agregada para os pequenos também, que é muito valioso. E Marina, agora eu queria saber um pouco de você, da sua trajetória pessoal. Nem sempre você foi a Escuto, você já teve outros papéis aí dentro do mercado. Você como mulher se sente hoje
mais respeitada, mais representada pelas outras líderes. Como foi essa mudança para você estar dentro do mercado? Assim, eu nunca tinha sentido tanto isso até a hora que eu tive filho. Quando eu tive filho foi que eu senti essa separação. Tipo, ferrou. Como que eu carrego a vida que eu levava agora que eu tive filho? E aí, depois que eu construí essa comunidade de mulheres mães e eu vi que isso tudo fez com que a gente crescesse, chegasse num patamar de hoje uma empresa de 500 mulheres, isso me tirou uma insegurança, talvez. Então, a da pessoa que tem muito disso que está dentro da gente, porque colocaram dentro da gente, né? Mas quando eu viro e falo, a gente consegue, olha o que a gente conseguiu, ainda mais tudo mãe de filho pequeno na pandemia. A gente cresceu 200% na pandemia, não sei, foi um absurdo. E aí, se na pandemia conseguiu, imagina sem pandemia, imagina com mais rede de apoio. Então, eu acho que a insegurança foi indo embora. E hoje, mesmo que a percepção ainda seja essa, eu não dou voz para ela, sabe? Eu saio entrando. É isso. Fazer acontecer de verdade, né? Como vocês estão fazendo, Marina. E para a gente finalizar, conta um pouco da sua palestra de hoje aqui, Antivendas. O que você preparou? Qual o formato que você pretende divulgar desse sucesso já, esse caso de sucesso que vocês aplicam no dia a dia? A gente já passou por mais de 200 operações de vendas na Escuto. E várias ficam e dão certo, e várias não ficam e não dão certo, e fracassam retumbantemente. E a gente começou a olhar para isso e começou a tabular isso. Por que essas não dão certo, né? E aquela dá? E aí foi aí que a gente começou a tropeçar em um monte de estratégia de venda já manjada, que já está no passado, e que a gente precisa trazer uma atualização para o setor de vendas, acho que como um todo. A pressão para ligação, sabe? Liga 18 vezes, um monte de e-mail, a prospecção fria, isso tudo dava um resultado numa certa época, mas hoje está dando cada vez menos. E aí a ideia dessa palestra é trazer todo mundo para a página de hoje e olhar para o futuro também, porque se isso está caindo, o que está crescendo? E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. Perfeito. Marina Vaz, CEO da Escuto, aqui com a gente na Band News FM, mais um dia do Digitalks. Muito obrigada, Marina. Um prazer aprender com você. Obrigada.